Colossenses, capítulo 1, verso 16. Vamos falar para que você foi criado por Deus. Amém? Amém? Posso ler a palavra do Senhor? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Presta bem atenção na leitura. Presta bem atenção no que você vai ouvir. Diz assim o texto sagrado: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele, e nele encontra propósito. Repete comigo. Nele eu descubro o meu propósito. Que Deus abençoe tua palavra. Pode se assentar em nome de Jesus. Algum dia você já se sentiu perdido a respeito do seu propósito na vida? Parece simples, mas a gente não está falando de algo simples. Isso é um dilema antigo e não é tão fácil de se entender. Por exemplo, o homem mais sábio da história da humanidade, ele tentou descobrir o sentido da vida sem Deus. O rei Salomão diz em Eclesiastes capítulo 8, verso 17, o rei diz assim: por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Agora, isso é muito normal, porque na verdade o que acabamos de ler aqui agora é uma grande pergunta da humanidade. A humanidade em peso se pergunta isso: qual é o propósito da minha vida? É um grande problema que o mundo vive. E o pior de tudo é que as pessoas dizem assim, ela pega um livro de autoajuda e fala assim, o livro pega e fala assim, você vai olhar para dentro de você mesmo e você vai descobrir o propósito que você tem. Olha para dentro. Você pega esses palestrantes motivacionais, eles falam assim, não, você vai olhar para dentro de você e você vai encontrar o sentido da tua vida. Mas o rei Salomão está falando que isso é uma busca inútil. Sabe por quê? Porque a Bíblia, em Colossenses 1,16, diz que o propósito da vida, a questão do propósito da vida, não é você. A questão do propósito da vida não se trata do Rodrigo, não se trata de você. O propósito da tua vida é muito maior do que a sua realização pessoal. O propósito da tua vida é muito mais que a sua paz de espírito. O propósito da nossa vida é muito mais do que a nossa felicidade, do que as nossas conquistas. A Bíblia está dizendo que o propósito de vida não se trata do homem, mas se trata de Deus e as pessoas. Aí, se o propósito da vida se trata de Deus e as pessoas, olhe para a tua agenda e pergunte para ela quantas horas você tem dedicado a Deus. Se o propósito da vida não se trata da gente, o propósito da vida se trata de Deus, quantas horas do dia você passa vivendo em torno de você mesmo? Você quer descobrir um motivo, uma forma de ficar depressivo? Passe várias horas do dia pensando só em você mesmo, das suas dores, no seu passado, daquilo que você acha que você deveria ser. Começa a ficar pensando, focado muito em você, que você perceberá que em breve você estará deprimido, precisando tomar remédios, precisando de oração, porque o foco, você fica tentando buscar sentido em você mesmo, dentro de você mesmo. E a Bíblia está dizendo, olha, na sua agenda, se não tiver espaço para você descobrir isso em Deus, para o Espírito Santo te revelar, se você não tiver espaço na sua agenda para o Senhor dos Exércitos, você vai passar a tua vida inteira focado em si mesmo e vai viver aflito. Por quê? Porque o propósito que Deus
tem para a nossa vida é maior do que a nossa família. O propósito de Deus para nós é maior do que a nossa carreira, é maior do que os nossos sonhos ambiciosos, é maior do que as nossas aspirações. O propósito da vida é muito maior do que a gente mesmo. E o problema de tudo é que se eu focar em Deus, eu encontro solução, mas se eu focar em mim, eu vou encontrar aflição. 1 Coríntios capítulo 2, verso 7 diz, a Bíblia diz, ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, ao qual Deus predestinou antes do princípio das eras, para nossa glória. A Bíblia está dizendo em Efésios capítulo 1, verso 11, que Deus não é apenas o ponto de partida, Deus também é a fonte da vida. Para encontrar propósito de vida, Deus não é só o ponto de partida. Jesus é a fonte da vida. A Bíblia diz, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da tua vontade. Efésios 1:11. Mas afinal, para que eu estou na terra? Para que eu nasci? Qual é o propósito da minha vida? Você quer ver uma coisa? Se esse iPad pudesse expressar os sentimentos, se ele pudesse falar sem que eu digite alguma coisa nele, se ele por si só pudesse expressar qual é o propósito, se eu pudesse perguntar para ele, iPad, qual que é o teu propósito? Ele diria para mim o seguinte, o meu propósito é facilitar o sistema de comunicação entre as pessoas com o mundo. Aí se eu perguntar para Deus, o iPad disse que o propósito da vida dele é simplesmente facilitar o processo de comunicação. O que o senhor pensa disso? O senhor vai falar o seguinte, está correto. O iPad tem razão, porque o iPad é uma coisa. E essa coisa, de fato, ela foi criada para um propósito. E a Bíblia diz que tudo foi criado para uma finalidade. Se esse púlpito aqui, se ele pudesse falar alguma coisa, expressar os sentimentos que ele tem, e eu perguntasse para ele, púlpito, qual é o sentido da tua vida? Púlpito, qual é a sua finalidade? Qual é o teu propósito de vida? Diria para mim o seguinte, olha, pastor Rodrigo, meu propósito de vida é facilitar a pregação de vocês. Vocês vão colocar a Bíblia em cima de mim, os pertences de vocês em cima de mim. Então esse é o propósito. Se eu perguntar para Deus, o púlpito tem razão de falar o que está falando? Aí o senhor dizia assim, sim Rodrigo, o púlpito de fato ele foi criado para esse propósito, de colocar coisas em cima dele. Mas se eu pegar o Eli, o Natanael, e falar assim, Jesus, o Eli foi criado com um propósito de ser músico, o senhor diria não. Se eu falasse o Cleidinei foi criado pelo Senhor com um propósito de ser um vendedor, um empresário, o senhor diria também não, está errado. Porque o Eli e o irmão Cleidinei não são coisas, são pessoas. Então o propósito dele não é o que ele faz. O propósito da vida dele não é o trabalho dele. O trabalho dele, o dom que ele tem para trabalhar, é um dom passageiro que vai acabar, mas a Bíblia diz que o propósito é eterno. Então se o trabalho acaba, não é o propósito dele. Aí você pergunta, pastor Rodrigo, então se o propósito de um iPad é facilitar a comunicação e está certo, e o nosso propósito então como crente, por que não pode ser também o serviço que eu faço? Sabe por quê? Porque a teu respeito, você vai aprender agora qual é o propósito da tua vida. Você vai descobrir nesta noite porque é que você está nesta terra. E tudo que eu te falar, eu vou dar uma base bíblica para você. Sabe por que você nasceu? A Bíblia responde essa pergunta, por que eu estou na terra? Efésios capítulo 1, primeiro motivo do propósito da tua vida. Efésios 1:5 diz, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Sabe para que você foi criado? Sabe para que você está na terra? Sabe por que Deus criou você? A razão primeira, Deus está dizendo na palavra dele, em amor me predestinou. Você foi criado para ser amado por Deus.
Sabe qual é o propósito da tua vida? Ser amado por Deus. Sabe por que Deus te criou? Para te amar. Por que Deus te criou? Para você ser amado. Então, pastor, porque eu estou na terra para ser amado e filho de Deus, diz a palavra de Deus. Amado. Mas sabe qual que é o nosso problema? É que a gente deixa as circunstâncias da vida tirar de nós. Olha o quanto a igreja não conhece Bíblia. Olha o quanto o povo é distante de Deus. O amor de Deus não importa para as pessoas. O amor de Deus não é importante para você. Importante é o que você ganha por mês. É por isso que a gente está no caminho completamente fora do propósito original para nós. Se fosse importante para você o amor de Deus, se você entendesse o que isso quer dizer, isso aqui tinha pegado fogo há muito tempo. Sabe por que você vive em depressão? Sabe por que as pessoas vivem abaladas, assustadas? Porque elas acham que elas são criadas para ser utilidades. Aí quando acaba a utilidade, acaba o sentido de viver. Aqui tem gente que acha que foi criado para ser advogado. Outros acham que foram criados para ser médicos. Outros acham que foram criados para ser empresários. Aí quando o mundo te machuca, você não vai ter força suficiente para se reerguer, porque você depositou o sentido naquilo que se vê. Mas a Bíblia diz que aquilo que se vê passa, mas aquilo que não se vê é eterno. Não vincule a sua fé àquilo que seus olhos estão vendo, mas vincule a tua fé naquilo que Deus está te revelando na palavra dele. Você foi criado para ser amado por Deus. Deus te ama. E você não precisa fazer nada para que isso aconteça. Você não precisa fazer uma atitude para que Deus te ame, porque Ele predestinou antes que você nascesse. Antes que um dia você fosse um projeto no ventre da tua mãe. A Bíblia diz que na eternidade Deus te predestinou e disse: eu criei para te amar. O Senhor está dizendo aqui nesta noite: você não tem que orar 10 horas por dia para Deus te amar, Ele te ama. Pastor, se eu orar 5 horas por dia eu vou ser mais amado? Não, Deus te ama e é um amor incondicional. Pastor Rodrigo, então se eu fizer tudo certinho, Ele vai me amar? Não, Ele te ama quando você faz coisa errada também. Nada muda o amor de Deus pela tua vida. E o Evangelho está dizendo: você nasceu para ser amado. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, no verso 2: Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. Você foi criado para para ser amado por Deus. Sabe por que você não se sente amado por Deus? É porque na sua casa de vez em quando estoura um cano, vira aquele aguaceiro danado, e você fala assim: na casa do vizinho não acontece, Deus ama ele mais que eu. Sabe por que você não se sente amado por Deus? Porque a gente tem tribulações da vida, alguém te machucou, alguém te ofendeu, seus pais te ofenderam. Aí você pensa assim: se todo mundo me ofende, então logo Deus não me ama tanto como eu acho que deveria amar. Ele ama mais os outros, porque o outro tem uma vida melhor que a minha. Eu sempre que eu vou medir o amor de Deus por mim, eu fico medindo pelo que os outros vivem, não pelo que eu sou para Ele. Logo os meus problemas, eu faço um cálculo: Deus não me ama, porque se me amasse, eu não estaria passando por isso. Irmão, a Bíblia diz que nada te separa do amor de Deus. Nem tribulação, nem desemprego, nem depressão, nem anjos, nem principados, nem potestades. Deus te criou para ser amado. Você nasceu para ser amado por Deus. Eu sei que você esperaria o seguinte: fala que eu nasci para ser fazendeiro. Mas você não foi criado para isso. Ser fazendeiro você pode até ser, mas não é a tua essência. Segunda coisa para que Deus te criou. Segunda coisa, deixa eu fazer uma oração por você, posso? Porque eu estou assustado. Não é importante para você ser amado por Deus. Eu estou assustado. Eu me assustei.
Eu estou completamente assustado com a nossa igreja, de não dar valor nisso aqui. O dia que eu soube disso aqui, que eu nasci para ser amado, que eu fui criado para ser amado, eu me ajoelhei no chão e chorei desesperadamente, apaixonado. O Espírito Santo entrou dentro de mim e limpou todo o meu passado, todas as dores emocionais, tudo aquilo que era de rejeição na minha vida. Isso entrou dentro de mim e me fez uma nova criatura. Quando eu aprendi que não importa o que o mundo faça comigo, eu nasci para ser amado. Posso orar? Então fecha teus olhos comigo, fecha. Espírito Santo, tira de nós a sensação de não ser amado pelo Senhor. Espírito Santo, eles não entenderam, porque se tivessem entendido, as pessoas estariam mudando o comportamento interior, e o Senhor me revelou que ninguém entendeu nada. Sabe, Deus, eu te entrego a mim, essa igreja, nas suas mãos. Porque se eu pregasse que o propósito deles era ficar rico, já teria tido muitos glórias a Deus. Se eu tivesse dito que o propósito deles era ganhar na cena, coisas que passam, o homem dura apenas o máximo, uma vida útil, 75 anos. E eles trocam 75 anos por toda uma vida eterna. As pessoas estão depressivas porque não se sentem amadas, Jesus. As pessoas estão machucadas pelo mundo porque não descobriram o verdadeiro amor. Tira de nós a sensação de que nós somos rejeitados. Tira de nós. Sim, Jesus. Tira de nós, Jesus. Essa graça é tão poderosa e não pode ser desperdiçada. Tira de nós a sensação de abandono. Tira de nós, Senhor, a sensação de que a gente não vale nada. Tira de nós a sensação de materialismo. Tira de nós a sensação de que eu só sou aceito se eu tiver 1 milhão de seguidores em redes sociais. Perdoa teu povo, Senhor, por desprezar tanto o teu amor. Sim, Jesus. Me alcançou, mesmo não sendo merecedor. Como explicar tanto amor? Como explicar tanto amor? Tem alguém aqui comigo para dar glória por esse amor? Me alcançou, mesmo não sendo merecedor. Como explicar tanto amor? Não importa o que você faça, você foi criado para ser amado por Deus. Deus te ama. Maravilhosa graça, É tudo graça. eterna graça, Se eu estou de pé, Ele me ama. graça de Se eu estou caído, se eu estou bem, Ele me ama. Se não estou bem, também sou amado. É incondicional. Ele morreu na cruz para eu ser amado e aceito nos céus. a graça de Se eu estou caído na lama, eu sou amado. Se eu estou de pé limpinho, eu sou amado. Nada te separa do amor de Deus. A Bíblia diz que nada, Romanos 8, nada, 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 nada. Creia que você é amado e sai dessa depressão em nome de Jesus. Irmão, não te afasta do amor de Deus. Pastor, não te afasta do amor de Deus. Nada, nada nesse mundo. Você foi criado por um propósito. E a Bíblia está dizendo: em amor me predestinou para ser amado por Ele.
Segunda coisa, para que você foi criado por Deus. Por que é que você está na terra? A Bíblia diz, Efésios capítulo 5, verso 2: Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Segundo motivo para que você foi criado. Você foi criado por Deus para agradar a Ele. Criado para agradar a Deus. Quem não agrada a Deus está fora do propósito pelo qual foi criado. A gente materializou a vida. A gente quer agradar a gente mesmo o tempo todo. Quando eu foco em mim mesmo o tempo todo, é por isso que eu começo a sentir dentro de mim vazios. Escute o que eu vou dizer a você. A Bíblia diz em Salmos 138, verso 8: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Você foi criado para agradar o Senhor. Quando você desvia do caminho, quando você sai do caminho de Deus, você automaticamente vai sentir tristeza. Porque eu não sei se você sabe, se você já estudou sobre isso, ou já entendeu os cultos de quintas-feiras falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Dentro de você existe uma pessoa. O nome dele é Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Todas as vezes que você não agrada a Deus, ele vai se entristecer dentro de você. E ele vai fazer você sentir a tristeza que ele está sentindo pelos seus atos. Por isso as pessoas perderam a alegria de viver. Por isso as pessoas perderam a razão, o sentido. Quantas pessoas eu ouço dizer: pastor, eu tenho um carro, mas eu me sinto vazio. Eu tenho uma casa, eu me sinto vazio. Eu tenho dinheiro no banco, eu me sinto vazio. Há um oco dentro de mim, eu não sei, eu ganho dinheiro, mas não sou completo. Por que que isso acontece? Porque o próprio Espírito Santo está te mostrando que o teu caminho não está agradando a Deus. Então quem não agrada a Deus vai entristecer o Espírito. E quem entristece o Espírito, ele te faz sentir o que ele sente. É por isso que você faz, e parece que nada dentro de você se resolve, porque você não agrada a Deus. E quem vive fora do propósito de Deus vive uma vida sem sentido. Razão pela qual Michael Jackson tirou a vida. Razão pela qual o filho do dono da Fiat deu um tiro no ouvido. Você tem um propósito, e Deus te criou para agradar o Senhor. Deus quer se agradar da tua vida. Por isso, você que tem dons e não age, está fora do teu propósito de vida. Você que tem um chamado para servir a Deus e não age, está fora do propósito de vida. Por isso você se entristece. Deus não vai deixar de te amar porque você vive da forma que você vive, mas você vai sempre se sentir entristecido por fugir do plano original ao qual você foi criado para ser. A Bíblia diz, está escrito na palavra, Salmo 130, olha o que é o propósito de Deus. Salmo 139, versículo 15 e 16: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Existe uma história de Deus para você. Foram determinados para mim e foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Portanto, nada em sua vida é casual. Tudo que acontece contigo existe um propósito. Deus tem um planejamento divino para a sua vida. Você pode escolher viver ou não viver. Você pode escolher obedecer ou não obedecer. Nada te separa do amor de Deus. Ele continua te amando. Porém, você vai ficar vivendo sem sentido, fora do propósito. Vai viver até o final da tua vida sem ter conhecido a alegria de viver nessa terra. Vai ter família e vai se sentir desamparado. Vai ter pai e mãe na terra e vai viver como se fosse órfão. Vai ter família dentro de casa e vai se sentir rejeitado. Por quê? Porque eu estou fora do propósito pelo qual eu fui criado por Deus. Ninguém aqui nasceu para ser comerciante. Você nasceu para agradar o Senhor. Terceira coisa, agora agradar a Deus, querido, requer de nós dedicação. Você pode sair daqui e continuar do jeito que você está, porém você vai sair daqui hoje sabendo
a verdade a teu respeito. Aí você continua ligando para os outros, estou triste, o tempo todo, como sempre acontece com a maioria dos evangélicos. É o povo mais triste da terra, porque vive fora do propósito original ao qual foi criado. Número 3. Para que é que você nasceu? Por que você está na terra? 1 Timóteo 3,15 diz: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O que é a casa de Deus? Eu vou ler de novo. Saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus, que é a igreja. Escute o que eu vou dizer a você. Você foi criado para fazer parte da família de Deus. Se a igreja não fosse importante para o propósito de Deus sobre a minha vida, eu não estaria aqui. Olha bem para o meu rosto e vê se tem um cara idiota aqui em cima. Olha bem para mim e vê se há uma pessoa imbecil aqui em cima, que não sabe o que está fazendo. Olha bem para mim e veja se eu estou aqui numa igreja no Jardim Oeste porque eu acho bonitinho, ou se é porque eu estou precisando de dinheiro, aí eu vim para cá. Sabe por que eu estou aqui? Porque quem me criou disse na palavra dele que o propósito dele para a minha vida é pertencer à família dele. Agora Deus, antes de criar a igreja, já tinha uma família no céu. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, é uma família que já vivia a eternidade no céu. Aí o que acontece agora? Ele quer trazer a família dele aqui para a terra. De que forma? Ele manda o Espírito, manda Jesus vir, o Espírito Santo vem, salva os crentes e fala: agora vocês vão viver juntos o meu propósito para vocês, que é a igreja. E a pessoa não vem no culto. Aí depois de 3 cultos, eu duvido você ter coragem de perguntar para Deus, de pedir bênção para Deus, afastado do plano de Deus. Olha o que diz a palavra sobre isso. Efésios 2:9, Efésios 2:19. Assim, olha o que diz a palavra sobre a igreja. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e vocês sois da família de Deus. Você pertence à família de Deus. E onde está a família de Deus? E por que você despreza a igreja, a casa de Deus? Você nunca vai encontrar sentido de vida, propósito para a tua vida, enquanto você não entender o que é uma igreja. Eu vou te falar um segredo sobre a igreja. A Bíblia diz o seguinte: olha, o Senhor fala assim: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a minha. Então quer dizer que eu só posso lidar com o inferno aqui na terra se eu estiver juntos com esse povo difícil, que não é fácil de lidar. Eu só posso vencer o inferno se eu estiver ligado à promessa que a igreja tem. Você não tem promessa de vencer o inferno sozinho. Você não é igreja na tua casa sozinho. Você não tem como vencer o inferno e Satanás, porque a promessa é para a igreja. É por isso que nós, então, se eu posso viver em casa sem igreja, vamos fechar isso aqui então, porque para que abrir essas portas? Se ela não é de Jesus, tem que fechar. As pessoas brincam com a igreja, que Deus morreu por ela. A gente está desprezando a casa de Deus e depois quer bênção de Deus. A palavra do Senhor nos diz, aqui está escrito na palavra, Efésios capítulo 3, versos 14 e 15: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra.
Ou seja, a família do céu existe na eternidade. A família da terra quer fazer uma fusão. Para Deus fazer fusão entre céu e terra, para Deus derramar o Espírito dele sobre nós, para Deus derramar o propósito dele sobre nós, para liberar a gente, para ser abençoado, a gente precisa estar reunidos como igreja, dar valor no que ele dá valor. A Bíblia diz em Atos 2, estavam todos reunidos, buscando o Espírito Santo, tinham todo mundo em comum, a igreja, e de repente veio do céu um som como de uma buzina, um vento impetuoso, e o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e eles foram abençoados. Você quer bênção? Dá valor à igreja, ela é difícil, mas é de Deus. Você quer ser abençoado? Vem para a igreja, não é crente de youtuber que a Bíblia está dizendo. Você não foi criado para ser crente de Facebook, para ser crente de YouTube, para ser crente de Instagram. Você não foi criado para ficar assistindo live de revelação na rede social. E Deus está falando: você quer fazer parte da minha família? Eu tenho bênção para ela. A igreja pode ser imperfeita, mas ela nasceu no coração de Deus. Quer bênção? Vem para a igreja. Agora a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. A igreja não é placa, a igreja não é parede, a igreja é esse irmão imperfeito que foi usado por Deus para te fazer crescer. Faz um teste, querido, muda de igreja. Aqui não presta, muda de igreja, mas não sai da igreja. Vai para outra igreja, vai que a ferrugem vai atrás. Escute o que eu vou dizer. Irmão difícil Deus colocou do teu lado, porque irmãos difíceis mostram o pior que há dentro de nós. Se eu não pisar no pé do Eli, ele não vai saber o ódio que ele carrega, até que eu pise no pé dele. Deixa de ser imaturo. Até budista é mais maduro do que crente. Até budista sabe se relacionar melhor e entender as pessoas do que um evangélico do século 21. Essas pessoas que te infernizam na igreja, elas são de Deus para te fazer amadurecer. Você tem que crescer e largar de mimimi. Vai para onde então? Eu vou sair da palavra da vida porque lá tem gente hipócrita. Vai para onde, querido? Vai para a igreja que tem anjo. Me mostra uma igreja em Santa Helena, em Rio Verde, na região do país, onde as pessoas não são complicadas. Está de um jeito que não pode falar nada um para o outro. Está de um jeito que é um dodói. Rapaz, você foi chamado. As pessoas querem ser pérola, mas não querem ser lapidada. Querem ser diamantes, mas não querem ser lapidada. Querido, Deus vai colocar enquanto você não mudar, o Senhor vai colocar pessoas no teu caminho para desafiar você, para te cutucar, até sair para fora esse mau caráter que está dentro de nós. Igreja é lugar de mal pagador. Igreja é lugar de gente indecente. Igreja é lugar de gente que às vezes não ama. Igreja é lugar de gente imperfeita, lugar de Pedro brabo, lugar de Judas traidor, lugar de Tomé que só tem que ver para crer. Agora, é nesse meio que a gente vai revelar quem é Pedro e quem é Judas. Judas, ó. Você quer ver uma coisa? Eu vou te explicar uma coisa sobre igreja. Não estava no propósito aqui, mas eu vou falar. A Bíblia diz assim que Jesus vai limpar sua ira. Sabe o que é eira? Vou explicar para você o que é eira. Eira é um círculo que é feito. Lembra? Quem já viu fazer cílio aqui? Cílio, já viu? De milho, de cana de açúcar, não é? Faz um círculo bem grande. Coloca tudo no meio. Põe um plástico por cima. Aí para fazer a eira lá, no contexto bíblico, eles pegavam o trigo e a palha, estava tudo junto na eira. No círculo lá. Aí de repente, tinha dois bois que puxavam uma espécie tipo um guarda-chuva para fazer um vento. E os bois ficavam rodando em círculo para fazer vento. Quem que é o vento?
Já ensinei para a igreja, quem que é o vento? O Espírito Santo. Rodava em círculo para fazer vento. Aí pegava uma pá, pegava o trigo e a palha. Estava tudo junto, trigo e palha. Jogava a palha e o trigo para cima, com uma pá. O vento soprava, a palha ia embora, voava. Mas o trigo ficava. Você é trigo e a palha. Se soprar o vento, você fica ou vai? Se soprar o vento, você é soprado junto, porque Jesus sopra vento na tua eira. Jesus faz limpeza na igreja, faz. Jesus, a maior parte de gente que sai da igreja é o Espírito que sopra. É Jesus quem tira. Agora a pergunta é: a palha fica, a palha vai, o trigo fica. Você é trigo ou é palha? Você está no propósito ou está fora do propósito? Se soprar o vento, você vai voar ou você vai permanecer? A igreja é a casa de Deus, e na casa de Deus não fica palha, só fica trigo. É por isso que pastor não pode ficar triste com quem sai da igreja, porque é o próprio Espírito que tira. E quer saber mais de uma coisa? É a 100ª ovelha. Se não voltou, porque não era ovelha. Se fosse ovelha, o pastor da 100ª ovelha traria de volta, porque está escrito. Qual é o pastor que, vendo que a 100ª ovelha se perdeu, não vai atrás? Quem vai atrás da ovelha é Jesus, mas que tira a palha da igreja também é Jesus de Nazaré. Se não foi atrás da 100ª, é porque não era ovelha, diz o Senhor. É palha ou é trigo? É palha ou cadê o trigo? Cadê o trigo? Cadê o trigo aqui? Onde está o trigo? Quem vai permanecer? Vai permanecer. É palha ou é trigo? É palha ou é trigo? O vento vai soprar. E como é que o vento sopra? Irmão vai te perseguir. E se tu sair, porque tu é palha. Bem-vindo ao Evangelho da Verdade. A igreja, enquanto eu não der valor nessas pessoas que estão aqui, você vai ser amado, bem provável que até salvo, mas nunca com sentido de viver. Quarta coisa, para que Deus te criou. Olha o que diz o Evangelho, 1 Coríntios capítulo 10, versos 31. Propósito da sua vida. Assim quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quer ver uma coisa? Quando Deus te chamou, quando Deus te salvou, não cobrou nada de você, nem um centavo. Você foi chamado por Deus para ser salvo de graça. A salvação é pela, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Aí a Bíblia diz que quando você foi salvo, Ele te deu dons espirituais. Dons espirituais não é a habilidade que o mundo tem. Uma cantora famosa tem habilidade para cantar. Mas por que não é dom espiritual dado por Deus? A habilidade quem deu foi Deus. Mas a cantora famosa do mundo, se ela louvar, demônio não sai. A cantora famosa do mundo, se ela louvar, ninguém é curado. Não desenvolve unção. É uma habilidade que ela tem, usada pelo demônio. Porque se fosse de Deus, cantaria para Deus. Aí a Bíblia diz que o crente não. Que o dom que um cristão recebe, esse dom é dado pelo Espírito Santo de Deus. E o que é um dom num cristão? É a manifestação do Espírito Santo agindo na vida do cristão. Aí Deus deu dom para discipular, a pessoa esconde o dom. Ela apaga o Espírito Santo da vida dela. Deu para você dom de pregar, você
esconde, você apaga o Espírito Santo da tua vida. Aí vai acontecer contigo uma coisa que Mateus 25, 22 até o versículo 23 diz. Olha o que acontece com pessoas que não servem a família. Olha o que a Bíblia diz a respeito de gente que tem dom espiritual, dado pelo Espírito Santo, e apagou o Espírito Santo da sua vida. Por quê? Ele implicou com a igreja. Ele só vê defeito no povo. Se eu ficar olhando para o povo, não tem como ser pastor, porque o povo é o povo. Se eu for bonzinho, o povo vai falar. Se eu for mal, o povo vai falar. Se eu sou magrinho, o povo vai falar, está doente. Se eu sou fofinho, vai falar, é guloso. Se eu sou cabeludo, fala, não corta cabelo. Se eu não tiver cabelo, fala lá, ó. Aí o que acontece com isso? Eu pego e paro de fazer a obra por causa do povo. Aí o que acontece comigo? A Bíblia diz: veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi colocado por pouco, sobre o muito te colocarei. Mas aquele que enterrou o dom, aquele que apagou o Espírito Santo da vida, Deus também amava. Deus o amava. Porém a Bíblia diz que aquele que enterra o dom, o talento, até o que tem lhe será tirado. Então tem gente na igreja que é filha de Deus, tem gente na igreja que é do Senhor, mas não prospera. Tem gente que está na igreja que é do Senhor, é uma pessoa salva, mas a pessoa, ela pode até ganhar dinheiro, mas ela vai ficar assim, ó. Por quê? Porque a promessa da Bíblia, salvação é uma coisa. Vem cá, olha aqui para mim. A salvação é pela graça, é favor imerecido, é ou não é? E o reino de Deus? O reino é conquistado por... Procura o versículo, Carlos. O reino de Deus é conquistado por força e violência. E a salvação? É o quê? Então como é que é a mesma coisa? Se um eu alcanço de graça e o outro eu tenho que ter força para conquistar, então como é que é a mesma coisa? Olha a falta de entendimento. Quer ver? Eu vai colocar aqui, eu vou te mostrar. Eu vai colocar, eu vou te mostrar. Reino é uma coisa, querido. Salvação é outra. É diferente. Quer ver? Ó. Olha o que é reino de Deus. Está me ouvindo direitinho? Consegue me ouvir? Beleza? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado lá, e os que usam de força se apoderam. Agora põe Efésios, então, reino é força. Reino é obra, reino é obras. Fala assim, para eu ter o reino, eu preciso fazer obras. Para quem? Para seus irmãos. Senão não tem reino de Deus. Aqui que está o que você quer: bênção, prosperidade, abundância. Aqui que está paz de espírito. É o reino de Deus. É por obras, é ministério, ação na igreja, trabalhar pelo povo. É esse povo. Agora põe Efésios capítulo 2, verso 8. Vamos para a salvação agora. Pois vocês são salvos pela... Ué. Você pode estar salvo, mas não tem reino. Ladrão na cruz, ele pediu o que para Jesus? Ah, esqueço.
O ladrão na cruz pediu reino. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus deu para ele? Paraíso. E o que é o paraíso? Salvação. Ele não ganhou reino, porque reino era preciso ter obras. Reino é comprado é adquirido com força, obra, ganhar almas. É aquilo ali, isso aqui é reino de Deus. Adoração, adorará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Segunda coisa, ide pelo mundo, pregai o evangelho, evangelização, reino de Deus, comunhão, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comunhão uns com os outros, igreja. Depois, discipulado, vos ensinando a obedecer todas as coisas. Quem não gosta de discipulado não tem reino de Deus. Aí, treinar. O que é o treinar? Você foi chamado para servir os teus irmãos. Aí vem o servir. Sirva uns aos outros, ame uns aos outros, como eu vos amei. Salvação é uma coisa, reino de Deus é outra. Quem quer reino aí? O que tem no reino, pastor? Tem poder, tem unção, tem glória, tem avivamento. E sabe o que é avivamento? Avivamento é plantar uma igreja, abrir um shopping do lado porque não cabe de gente. Avivamento é viver uma fé com caráter, determinação, poder de Deus. Você está depressivo por falta de obras, você está doente por falta de obras, mas hoje o meu Deus me trouxe aqui para dizer, Ele não só quer te salvar, Deus não só quer te salvar, Deus quer que você seja discipulador, tenha ministério. Abra essa boca, perda a timidez. Deus vai arranjar hoje essa timidez na tua vida. Reino de Deus, eu vivo só para ti. Propósito do Senhor, reino, entendeu? É isso. Você está salvo porque é por graça, mas não tem reino, por isso a igreja está doente. Eu sei que vocês não vão me ouvir, mas fiquem com isso pro resto da vida. Quando pensar em ligar para pastor, dizer, eu estou triste, eu estou depressivo, saiba, está te faltando, não é pastor, está te faltando o reino de Deus. Agora se eu pregar, quem quer casa, quem quer carro, quem quer vitória, aí todo mundo quer, só que não vai ter, porque falta reino, serviço cristão, serviço a Deus. Pegou? Agora você é amado, mesmo assim, pode até ir para o céu, vai depressivo, mas vai. Aí agora a escolha é sua. Eu queria encerrar esse culto nessa noite, dizendo que a sua vida tem que ser orientada pela palavra de Deus. Meu povo padece por falta de conhecimento, falta de conhecimento. É ou não é? Amém? Vai continuar depressivo? Quem não tem reino é depressivo, é naturalmente depressivo, naturalmente. Pode até ser salvo, mas é depressivo. Vai deitar e não vai dormir direito. Nunca vai se sentir realizado por mais que tenha, por mais que faça. Não tem sentido de viver. Amém, irmão? Quem pegou, dá um glória a Deus aí bem alto, vai! Então eu vou orar por você agora. Posso orar? Posso orar? Fica de pé para receber essa oração. Fica de pé. Se você não quiser fazer a obra de Deus, segue teu rumo com Deus, sem problema nenhum. Meu papel não é te convencer. Meu papel é te informar. É entre você e o Espírito Santo de Deus. Eu vou orar por pessoas aqui nessa noite que não se sentem amadas. Essa sensação de não se sentir amado vai acabar. Essa sensação de se sentir desprezado por Deus, longe de Deus, vai acabar. Você precisa do reino de Deus. Você precisa do reino de Deus.
A Bíblia diz, Tiago 2,18. Olha esse texto aqui no telão. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Olha para cá. Repete comigo. 1, 2, 3. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho. Cadê tuas obras? Cadê teu ministério aqui na igreja? Volto a repetir, cadê a pessoa para assumir a tesouraria da igreja? Cadê as pessoas para assumir a recepção, ajudar minha mãe e a Michele? Cadê as pessoas para cuidar da salinha das crianças? Deus te deu dom, você apagou. Cadê o teu ministério de pregação? Cadê o teu ministério de louvor? Cadê o teu ministério de recepção? O seu ministério de visita? Cadê o teu chamado? Cadê teu dom que você fez com ele? Você enterrou, é por isso que você está doente. Isso adoece você. Você foi escolhido por Deus. Você tem um chamado. Isso está na tua identidade. Você não vai conseguir ser feliz sendo crente e sem reino de Deus. Reino, querido, reino não é só salvação, é reino de Deus. Olha o que diz o texto: mostre-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, se eu fui salvo, se verdadeiramente eu fui salvo, eu tenho obras, eu tenho serviço a prestar. Eu não sou pastor porque eu acho bonito, eu tenho dinheiro no meu trabalho sentado. O que eu queria com isso aqui? Eu estou aqui por um chamado, por uma convicção. Eu sei quem me salvou. Eu tenho que fazer obras. Que salvação foi essa? Que salvação foi essa? Eu gostaria de orar por pessoas que querem assumir de novo o teu chamado, assumir o teu ministério. Pastor, eu entendi. Eu preciso adorar, evangelizar, ter comunhão, discipular, servir o povo de Deus. A Bíblia diz: como você diz que ama Deus e não ama teu irmão? A única forma que eu tenho de servir a Deus é servir os meus irmãos.